Olá, meus queridos, vamos para mais um vídeo hoje, mais uma aulinha da nossa disciplina de avaliação de fenômenos e processos psicológicos 2. Espera aí que eu esqueci de botar o meu apontador laser e agora achei aqui meu mouse. Dificuldade, né? Bom, gente, vamos lá. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, tá, a respeito sobre, como o próprio título já está aqui, né, o conceito de projeção. Tá? Esse material que eu estou passando para vocês hoje ainda não é um material do texto. Tá? O texto que está lá, o conceito de projeção na psicologia, ou dentro da psicologia, uma coisa assim, que é lá do Anzier, né? Que é o texto que eu passei para vocês lerem. O primeiro texto da disciplina, né? Mas antes da gente efetivamente entrar lá sobre os conceitos, sobre o método projetivo, que é isso que o Anzier vai trabalhar lá naquele texto, tá? Então, antes da gente efetivamente começar a falar sobre método projetivo, eu resolvi fazer esse pequeno vídeo aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre o conceito de projeção, tá? Então, isso que eu vou estar apresentando aqui no texto, aqui no vídeo, não está em nenhum texto, tá? Não está em nenhum material lá que eu passei para vocês, nem nada. Isso aqui é uma coisa à parte mesmo, tá? Mas por que eu estou trazendo isso aqui para vocês agora, né? Porque foi aquilo que eu estava falando. Antes da gente começar a falar sobre método projetivo, convém que a gente entenda um pouquinho antes sobre o que é esse fenômeno chamado projeção. E basicamente como é que a gente entende esse fenômeno chamado projeção a partir de uma teoria que vai ser a teoria psicanalítica. Eu falei para vocês que na nossa disciplina, que esse fenômeno projeção, ele não é algo exclusivo da psicanálise. Outras teorias da psicologia também trabalham com ele, como por exemplo a teoria da Gestalt. Só que a gente aqui, eu, né, nessa disciplina, eu não vou trabalhar com nada da Gestalt, até porque os testes que eu vou passar para vocês, eles são mais baseados dentro da teoria psicanalítica, né? Então a gente vai dar uma prioridade para a psicanálise e a gente precisa entender um pouco melhor como é que esse conceito ele foi sendo construído dentro da psicanálise. E, enfim, né, como é que o Freud foi trabalhando com isso aí. Não só o Freud, mas também o próprio Jung, também, que embora a gente não vá trabalhar também com a teoria junguiana, né, tinha esquecido de falar, né, então, os métodos, esse conceito de projeção, ele é trabalhado aí pela teoria da psicanálise, mas também por outras teorias, como a da Gestalt, que a gente não vai ver, e a teoria da psicologia analítica, né, do Jung, que a gente vai ver uma coisinha ou outra, né? Então, assim, para a gente poder entender como é que ele pode ser aplicado, convém que a gente entenda um pouquinho antes como é que ele foi se desenvolvendo, né? E aí, basicamente, como a gente vai tratar de psicanálise, convém que a gente veja isso numa perspectiva da psicanálise, tá? Então, esse material que eu trouxe para vocês hoje aqui, ele é apenas para mostrar para vocês um pouco de como que a psicanálise efetivamente define o que é projeção e como que esse conceito foi sendo mudado ao longo do tempo dentro do próprio Freud, tá? Porque o Freud ele não definiu um conceito de uma vez só e matou, né? Ele foi ao longo do tempo, ele foi sendo alterado. Por isso que a melhor forma de a gente compreender isso é ver a gente vendo aí nos dicionários de psicanálise. Eu vou até mostrar aqui para vocês, deixa eu botar aqui embaixo, aqui, né? O que eu vou trazer para vocês é basicamente desses dois livros aqui. Não sei se a câmera está pegando aí, né? Mas é o Vocabulário de Psicanálise do Laplanche, do Pontali, tá? Não sei, acho que eu nunca sei direito se eu tenho que botar isso mais para perto de mim, mais para perto de vocês, mas é esse aqui o livro, né? E o outro é esse aqui, o Dicionário de Psicanálise da Roudinesco e do Plom, né? Também um dicionário de psicanálise muito bom, tá? Recomendo, né? Aliás, eu não recomendo que vocês comprem, né? Porque hoje em dia você acha isso aqui na internet. Isso aqui na minha época a gente não tinha internet e a gente comprava o livro, né? Mas hoje em dia aí vocês precisam, se vocês quiserem, vocês acham fácil na internet. Se quiser, me manda um e-mail, alguma coisa assim, que eu tenho isso aqui em PDF e mando para vocês, tá? Não precisa comprar o livro. Quem quiser, obviamente, né? Fica bonito na estante, né? Quem quiser comprar, pode comprar também, tá? Mas, bom, voltando aí, né? Como é que a gente vai... E como é que o Freud, basicamente, ele vai entender o conceito de projeção? Vocês vão ver, né? Que a gente vou apresentar um pouquinho aqui para vocês, que basicamente a projeção, ela começa sendo vista dentro da psicanálise como algo negativo, tá? Como algo patológico. O Freud ele vai primeiro identificar a projeção numa patologia que ele vai, né, conhecida como a paranoia. Então ele vai identificar que a projeção é um mecanismo, algo que está presente nos paranoicos, né? Então aquilo que eu não gosto que eu percebo que eu tenho em mim, que eu tenho uma aversão, que eu tenho um contato e eu vejo que aquilo não me agrada, o que eu faço? Eu tiro de mim, eu jogo para fora e localizo ele no outro, né? E aí eu acuso o outro de ser aquilo que efetivamente
eu sou, né? Então, basicamente, assim, eu odeio alguém, eu quero matar uma pessoa, né? Eu tenho uma raiva muito, muito grande por uma determinada pessoa que me incomoda muito. Mas por que eu odeio ela, né? Por que eu tenho essa raiva dentro dela? Não é normal que, efetivamente, eu, uma pessoa tão boa, tão pura, tão maravilhosa, tenha sentimentos de raiva por uma outra pessoa, né? Ora, eu só posso ter raiva de uma outra pessoa se ela fez alguma coisa contra mim, né? Se ela agiu, se ela tá agindo de algum modo contra mim, né? Então, se ela tá querendo, por exemplo, me matar. Então, se ela tá querendo me matar, se ela tá querendo fazer algum mal para mim, é natural que eu reaja, é natural que eu defenda e eu sinta a raiva dela, porque afinal de contas ela está tentando, armando, né, alguma coisa contra mim. Veja, paranoia pura, né? Eu tenho algum sentimento que eu efetivamente identifico como sentimento negativo, identifico como sentimento ruim, percebo isso dentro de mim, só que efetivamente eu não posso considerar isso como uma coisa adequada, porque afinal de contas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão pura, eu sou uma pessoa sou um cidadão tão bonzinho, né? Como que eu posso ter esses sentimentos ruins dentro de mim? Eu tenho esse sentimento ruim porque eu estou reagindo a algo que está vindo de fora. Na verdade, não está vindo de fora. Na verdade, eu crio uma cena, eu crio uma situação, eu projeto isso, identifico a agressividade numa outra pessoa e digo, olha, ela está querendo me agredir. Então, antes que ela me agrida, eu vou lá e vou agredir ela primeiro, né? Eu me defendo da agressão imaginária que está só na minha cabecinha, porque outra pessoa está lá vivendo a vida dela. Mas eu vejo como se ela estivesse efetivamente querendo armar alguma situação contra mim. Mecanismo básico da paranoia, né? O Freud ele vai identificar isso, ele vai perceber isso na clínica e ele vai dizer, tá vendo? Ó, então, o indivíduo que projeta é um indivíduo que efetivamente ele tem traços paranoicos, ele tem problemas de paranoia, né? E foi assim que no começo o Freud vai identificar a projeção. Só que com o tempo ele vai percebendo que isso não é bem assim. Pessoas normais, pessoas naturais, tudo é natural, né? Pessoas comuns, né? Também projetam, né? Ele começa a perceber que o fenômeno da projeção não é algo efetivamente que está só intrínseco numa pessoa que tem uma patologia. As pessoas ditas normais, ou pelo menos com um grau maior aí de normalidade, de normose, né? Elas também realizam essa projeção, esse fenômeno chamado projeção, e faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso conteúdo, do nosso cotidiano, né? E um exemplo fácil da gente observar isso, por exemplo, vai ser em coisas comuns que a gente faz, como no caso da mitologia, né? O Freud vai identificar aqui, por exemplo, a mitologia nada mais é do que elementos internos nossos que são projetados para fora, né? E aí a gente vai ver, a gente observa, por exemplo, quem gosta de estudar mitologia, eu gosto, né? Eu gosto bastante de mitologia, mas quem tem bastante interesse aí não só da mitologia grega, mas de outros povos também, mas na mitologia grega é um local assim fértil, né? Para a gente identificar como que os gregos lá naquela época estruturaram, né, toda uma linguagem, todo um conjunto de saberes ali do nosso interior, né, do nosso interno, de sentimentos, emoções, pensamentos que nós temos, jogaram isso para fora na forma de divindades, na forma de deuses, e explicavam a relação que o indivíduo tem com esse fenômeno, né, que é essas emoções e sentimentos, a partir de uma explicação mítica, né, de uma explicação a partir dos deuses, alguma coisa assim, né? Então, na mitologia como um todo, na mitologia grega em especial, né, a gente vê isso muito fortemente, né? E é até legal a gente até às vezes identificar que muitas palavras, muitos conceitos que a gente traz até hoje no nosso dia a dia foram surgindo lá, né? Como por exemplo, sei lá, alguma coisa que me vem lá na cabeça, tipo, sabe? Tipo Deus Phobos, né? Da onde vem a palavra fóbico, né? Fobia, né? Vem do que vem de Phobos, né? A divindade, Deus Phobos, que era o deus do medo, né? Então, por exemplo, um soldado lá no campo de batalha que estava lá, né? Na hora, pouquinho antes de cair mesmo lá, né, no combate, olhava para o campo, né, de batalha, olhava o exército inimigo, olhava lá centenas de homens com armaduras, com espadas, com lanças, cavalos, carros, né? Naquela hora, o que acontecia com o soldado, algum soldado, né? Ele poderia ser tomado por Phobos, né? Ele poderia ser invadido por Phobos, e aí ele sentiria medo. O que ele faria? Ele fugiria, né? Então o soldado que foge do campo de batalha é um soldado que foi possuído por Phobos, né? Por isso que ele não teve coragem de encarar a guerra, encarar a morte e fugiu, né? Ou então uma pessoa que está com um grau de excitação muito alto, né? Vamos pegar o exemplo clássico de sempre, é Eros, né? Então uma pessoa que está lá, eu estou lá na minha, estou sossegado, feliz e contente, mas de repente passa uma mulher muito bonita, passa aquela ruiva que eu olho e digo assim, meu Deus, né? Que é isso? Tal. E aí quando eu menos ver, já fui lá, já tô indo atrás da mulher e tal. Por que isso acontece? Ora, isso acontece porque eu sou tomado por Eros, né? Então eu fico erotizado, eu me torno uma pessoa mais erótica, né? Então Eros me domina e aí quando eu vejo eu já tô lá, né?
É, passando uma cantada lá, né, na menina lá e tal, né? Mas veja, é um sentimento interno meu, um sentimento pessoal meu, né? Ou outro caso que me lembra, eu gosto muito de mitologia, né? Então, as Erinhas, né? A Tisífone, Megera e Alecto, né? As três fúrias, né? As três fúrias que foram muito debatidas lá no mito de Orestes, né? Que iam, condenavam, né? Que condenavam não, né? Que puniam Orestes porque ele tinha feito o quê? Ele tinha matado a mãe, né? Era um pecado extremamente grave. Então, quem eram as fúrias? Quem eram as Erinhas? As Erinhas eram divindades do inferno, né? Da maior profundeza do inferno, que elas vinham até a superfície para punir os crimes de sangue, principalmente os crimes de sangue contra parentes, né? Como foi o caso lá de Orestes, que matou a mãe, né? Então, ele não conseguia se esconder em lugar nenhum, as fúrias viviam atormentando ele, viviam, né, chicoteando ele lá com o látego e tal. O que é isso, né? Senão a própria simbologia do remorso, né? Você fez uma coisa que não devia ter feito, agora você fica lá se remoendo, não consegue dormir, não consegue comer, você fica... Isso é o que? As fúrias te atacando. Não, isso é o teu remorso que você está sentindo porque você sabe que você fez alguma coisa errada. Então veja, tudo isso são sentimentos nossos, né, das pessoas, que os gregos simplesmente identificavam e projetaram aquilo e colocaram na forma de uma divindade, de uma Erinha, de alguma coisa assim, e se criou toda uma estrutura mitológica. Então Freud, quando ele identifica isso, estou aqui falando já de mitologia, estou aqui olhando o tempo, né? Freud, quando ele identifica isso, ele percebe que a projeção não é um fenômeno patológico, ou naturalmente patológico. Ela também pode ser patológica, ela também pode estar imbuída em problemas, né, em questões de patologia, mas ela não é essencialmente patológica. Ela é, sim, essencialmente um mecanismo de defesa que a gente tem, que a gente realiza o tempo todo na nossa vida, tá? Então, assim, ela é algo que está ali. Então, pessoas, tanto normais quanto doentes, projetam. Então, ela não é essencialmente uma coisa negativa. Mas a gente, vamos lá, que eu estou falando e não entro no texto, né? Não entro no texto, não entro no slide. Mas o que eu quero que vocês percebam é isso, tá? Que o fenômeno projeção, isso que a gente vai chamar de projeção, ele se inicia dentro da teoria psicanalítica com um viés muito negativo, tá? Sendo visto como algo pejorativo, um elemento constituinte da paranoia, e depois, ao longo do desenvolvimento da teoria psicanalítica, essa percepção foi sendo alterada e a projeção hoje ela é entendida como algo normal, tá? Qualquer pessoa, não só os paranoicos, qualquer pessoa projeta. Eu, vocês, qualquer pessoa, não que eu não seja paranoico, sei lá, né? Mas qualquer pessoa realiza esse fenômeno, né? Que é o fenômeno da projeção, tá bom? Bom, então vamos lá rapidinho pra gente, né? Quero ver se esse vídeo sai mais curtinho. Então vamos lá, o que a gente vai encontrar aqui no dicionário da Elisabeth Rudnesco, né? A Rudnesco e o Plon vão dizer o seguinte. Então, o que é a projeção, né? Termo utilizado por Sigmund Freud a partir de 1895, veja, 1895, antes mesmo da própria psicanálise surgir, né? A psicanálise vai surgir lá em 1900 com a interpretação dos sonhos. Então, mesmo antes de surgir a psicanálise, o Freud já tinha identificado a projeção, tá? Então, essencialmente para definir o mecanismo da paranoia, porém, mais tarde retomado por todas as escolas psicanalíticas para designar um modo de defesa primária comum à psicose, à neurose e à perversão, pelo qual o sujeito projeta num outro sujeito ou num objeto desejos que provêm dele, mas cuja origem ele desconhece, atribuindo-os a uma alteridade que lhe é externa. Né? Foi aquilo que eu acabei de explicar. Então, basicamente, né, o que o Freud vai começar a dizer? Olha, lá no começo ele identificava que a projeção era algo que vinha lá do paranoico. Né? Então existia lá no paranoico, era a base da paranoia. Né? Eu identificava em mim algo que eu não desejava, não é que eu não desejava, que eu não suporto, muitas vezes é o que eu desejo. Tá? Muitas vezes o objeto projetado é aquele que eu quero muito. E justamente por querer e não poder, por questões às vezes do superego, questões sociais, mas eu reprimo, né? Eu quero muito, desejo muito, mas eu identifico algo que eu não aceito em mim, né? Muitas vezes é um desejo muito forte, mas eu não aceito em mim. Então o que eu faço? Eu jogo para fora e digo que isso está vindo de fora contra mim.
né? Então é mais ou menos aquela coisa assim, eu estou tendo esse desejo aqui porque estão me tentando, não é porque eu quero não, porque estão me tentando, estão querendo que eu faça tal coisa, mas eu não sou assim, mas estão me tentando, então eu fui lá e fiz, né? Então eu fui lá e executei, porque os outros me forçaram, porque os outros quiseram, né? Os outros, então, o externo está agindo sobre mim de algum modo para tentar me prejudicar, inclusive, né? Então basicamente foi isso aqui que lá no início da psicanálise foi identificado, tá? Mas depois, como eu falei, isso foi sendo modificado para algo considerado normal, tá? No vocabulário de psicanálise da Laplanche, né, do Laplanche e do Pontalles, que é esse aqui, né? Esse aqui que tem esse figezinho aqui, né, na capa, né? O que o Laplanche e o Pontalles vão dizer? Eles vão colocar aqui, no sentido propriamente psicanalítico, operação pela qual o sujeito expulsa de si, localiza no outro, então veja, eu expulso de mim e localizo no outro, pessoa ou coisa, né? Qualidades, sentimentos, desejos e mesmo objetos que ele desconhece ou recusa nele. Trata-se aqui de uma defesa muito arcaica que vamos encontrar particularmente na paranoia, mas também em modos de pensar normais, como por exemplo a superstição. Tá? Então é basicamente o que eu já tinha, não vou repetir porque foi aquilo que eu já tinha falado. Então, tanto né, o texto, o dicionário da Rudnesco quanto do Laplanche e do Pontalles, né, eles colocam isso, né, algo que no começo era identificado como simplesmente um mecanismo da paranoia, mas que depois foi identificado no desenvolvimento da teoria psicanalítica como algo dito normal, tá? Eu esqueci de falar. Bom, deixa eu até voltar aqui um pouquinho. As pessoas, qualidade de sentimentos. Bom, tudo bem, não, depois eu falo. Era uma coisa que eu ia colocar aí, mas eu acabei esquecendo, então deixa. Bom, e como é que isso aqui vai se identificar, então, no caso do Freud, né? Onde é que a gente vai encontrar isso na teoria freudiana? Então, aqui em 1895 e 96, no livro Novas Observações sobre Psiconeurose de Defesa, livro, não, artigo, né? Sobre psiconeurose de defesa, o que o Freud vai escrever, né? Freud define o mecanismo de projeção como característico da defesa da paranoia, né? Então, estamos acostumados a ver nossos estados interiores em outrem. Na paranoia, com seus exageros, esse mecanismo é utilizado como defesa. Projeta o que não quer ser. Né? Então, basicamente, o que a gente vai encontrar, né, no mecanismo da paranoia não é aquilo que eu não desejo, tá? Mas efetivamente aquilo que eu não quero ser, aquilo que eu não suporto ser. Né? Então eu pego, jogo para fora e efetivamente localizo aquilo que eu não quero que esteja em mim. Né? Ou melhor, que eu não suporto identificar aquilo em mim, eu jogo para fora e acuso o outro. Então aqui é basicamente, tá? O que eu estava falando. Então, por exemplo, uma pessoa aqui nessa chargezinha aqui, né, aqui nesse quadrinho, fala aqui, né, uma pessoa que aponta para o outro, fala, né, vê nele um monstro, olha aqui o rosto aqui, né, monstro, vê uma outra pessoa aqui, monstro, né, vê aqui um casal de pessoa aqui, monstro, né, aqui a pessoa falando, na verdade, o que ela está falando? Ela está falando aquilo que ela tem efetivamente dentro dela, tá? Isso aqui é a base do fenômeno da projeção. Você joga para fora aquilo que você tem dentro de você. Inclusive, é por isso que você consegue ver. Né? Você consegue ver aquilo que você considera ruim, negativo ou, sei lá, pejorativo no outro, porque você possui dentro. Se você não possuísse dentro de você, você simplesmente não via. Você simplesmente aquela coisa que está acontecendo no mundo lá fora, né, no dia a dia, não ia te tocar, não ia mexer contigo. Mas como é algo que você deseja muito, como é algo que você quer muito, como é algo que você tem muito forte dentro de você, mas que você não tolera, né, por alguma razão aí a terapia que vai dizer o porquê que você não tolera esse ou aquele sentimento, aquele desejo que você tem, né? Então você reprime, você joga para fora, você faz alguma coisa e você diz isso não é meu, né? Um exemplo fácil para vocês entenderem é mais ou menos assim. Pegar um exemplo meu aqui, caso, né? Por exemplo, eu não gosto de futebol, eu sou uma pessoa que eu não tenho atração por futebol. Então, por exemplo, se eu andar na rua por aí, né? Teve um jogo de futebol muito forte, muito grande aí, né? Um clássico por aí. E para mim isso não me diz nada, né? Então, tipo, o Brasil ganhou a Copa, meu salário não aumenta. O Neymar fez tantos gols, meu salário não aumenta. Então, para mim, futebol é uma coisa que não fede nem cheira, né? Então, se eu tiver, por exemplo, sei lá, num ônibus, alguma coisa assim, de repente entra uma pessoa com uma camiseta de um time de futebol qualquer, sabe, uma camiseta do Flamengo, do Vasco, né? Eu vou olhar aquilo e simplesmente,
sabe, não me diz nada, né? Não me toca. Então, como não me toca, ou usando um termo mais técnico, como não me afeta, veja, eu não tenho afeto, né? Eu não tenho um sentimento relacionado ao futebol, como eu não tenho um afeto, como eu não tenho um sentimento relacionado, eu não tenho um conteúdo mal elaborado psiquicamente dentro de mim em relação ao futebol, né? O fato de uma pessoa entrar no ônibus usando uma camiseta de um time de futebol, para mim, não quer dizer nada, né? Ou de um determinado time, não quer dizer nada. Então, muitas vezes, eu nem vejo. Literalmente, eu nem vejo. A pessoa passa... Se alguém... você viu aquele cara com a camisa do Flamengo? Camisa do Flamengo? Nem vi. Agora, imaginemos que eu seja uma pessoa que eu tenha alguma coisa... sei lá, algum desejo muito forte relacionado a algumas características que determinadas pessoas que têm atração ou interesse por um determinado time possuem. E eu queria ser que nem aquelas pessoas, mas eu não posso, eu não tenho condições, né? Eu não me permito ter aquilo lá. Mas aquilo é muito forte em mim, eu tenho aquele desejo. Então o que eu faço? Eu reprimo isso, nego isso, digo, não, isso não existe, isso é ruim. As pessoas que são assim não são pessoas boas, as pessoas que são assim são pessoas que não são adequadas. E quem é que é assim? Aqueles torcedores daquele time, porque todo mundo que torce daquele time é daquele jeito. Então, quando eu estou lá no ônibus, né, feliz e contente vivendo a minha vida, eu estou lá, como qualquer pessoa. De repente, entra alguém com a camiseta do time, daquele time que eu identifico como sendo das pessoas que tem aquelas características que eu acho que são ruins, que são erradas, que são não sei o quê, inconsciente, né? Minha cabeça vira na hora, né? E eu identifico. Tá lá, olha lá, esse cara que usa essa camiseta, que é desse time, ele é assim, assado, porque essas pessoas são assim, são assado. Eu começo a apontar o dedo para os outros, né? Ou no caso, para o outro, aquele indivíduo lá daquele time, e começo a vomitar nele tudo aquilo que eu digo que aquelas pessoas, que eu acho, né? Que eu penso que aquelas pessoas daquele time lá são. Mas que na verdade não são as pessoas daquele time lá, né? Na verdade, é um desejo meu, é uma característica minha que eu não suporto por sei lá qual razão, eu não suporto, por isso eu coloco fora e digo, é eles, né? Então veja, como eu tenho isso dentro de mim, o meu psiquismo, né? Você sabe que o desejo ele sempre se realiza, né? Vocês já estudaram psicanálise, né? A base do desejo, o desejo sempre se realiza, e ele está o tempo todo buscando uma forma de se realizar. Então está o tempo todo caçando formas de se realizar. Enquanto a minha consciência está aqui cuidando da minha vida, o meu inconsciente está lá pescando, né? Tentando ver, tentando pegar qualquer coisa onde ele possa realizar o desejo, né? O desejo que está lá reprimido. Então a hora que efetivamente eu vejo não, né? Eu nem vi, eu estou aqui e tal. O meu inconsciente capta, né, pela minha visão periférica, pelo meu ouvido, sei lá por onde, né, que tem alguém com aquelas características, eu automaticamente foco. E aí eu vejo. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, entende? Porque a projeção é isso, ou até no caso do paranoico, né, o caso da manifestação da projeção na paranoia, ou até mesmo na neurose, né? É isso, eu vou atrás, porque eu tenho aquele elemento muito forte de mim, dentro de mim. Se eu não tivesse aquele elemento muito forte dentro de mim, a pessoa passaria e eu nem via. Né? Então, se eu consigo identificar, se eu vejo aquele cara é assim, porque ele tem essas características assim, essas características são erradas, são ruins, são não sei o quê, no fundo, é isso aqui, ó, entendeu? É um elemento, um conteúdo psíquico, uma emoção, um sentimento, um pensamento, alguma coisa que eu tenho dentro de mim, tá? Não consigo lidar bem com isso, e por isso que todas as vezes que eu identifico isso fora, quer exista realmente ou quer não exista, né? Seja só realmente um delírio da minha parte, né? Isso seja apenas um delírio da minha parte, eu identifico aquilo nele e começo já a me defender daquilo, atacando aquela pessoa que supostamente tem aqueles elementos, aqueles conteúdos ali que eu acho que são ruins, né? Então, eu falei isso aqui, isso que eu falei uma típica manifestação da projeção, tanto na neurose quanto na paranoia, tá? O que eu tinha falado ali no outro slide que eu esqueci de dizer, tá, mas agora passa, mas eu achei que aqui também ia ter, mas não tem, então eu vou colocar. Bom, eu vou voltar aqui só para mostrar, né, que tipo assim, que a projeção ela se manifesta tanto como defesa tanto na paranoia, na neurose, como também na psicose, tá? Então, esse exemplo que eu acabei de dar aí do time de futebol tal, é o típico exemplo de um neurótico, uma pessoa com uma neurose, que é eu, vocês, todo mundo aí, né? O bom e velho neurótico comum, né? Agora, por exemplo, na psicose, como é que ocorre a projeção na psicose? Basicamente, é por meio da alucinação. Tá? Então, o que é a alucinação? A alucinação nada mais é do que o conteúdo interno do indivíduo
no caso do psicótico, que ele não tem freios, ele não tem como segurar aquilo que ele efetivamente projeta para fora dele. Então, muitas vezes, uma alucinação visual, né, a pessoa vê coisas, ou uma alucinação auditiva, ela ouve, estão falando comigo, tá falando, não, eu vou dizer para eles ali e tal. Sim, tá bom, né? Que a pessoa está ouvindo, alguém está me dizendo que eu devo fazer tal coisa, isso nada mais é do que uma projeção de conteúdos internos, tá? No caso, uma projeção auditiva, né? Então, assim, vejam que, então, inicialmente, aquilo que eu tinha falado antes, aquilo que inicialmente o Freud identifica na paranoia, né? Aos poucos ele começa a perceber que não é apenas na paranoia que a projeção vai se encontrar, ela vai se encontrar também na psicose, com as alucinações, ela vai se encontrar também na neurose, né? Com essa com um mecanismo de defesa de não aceitar os desejos que a pessoa efetivamente possui, né? Então ela identifica o desejo no outro e diz: eu não posso realizar esse desejo, mas o outro eu não posso realizar esse desejo porque quem realiza esse desejo é uma pessoa má, né? Então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquelas coisas tal. Olha lá, o fulano está fazendo aquilo que eu não posso. Então é porque ele é mau. Veja, projeção pura. Então todas as vezes, né? Então, desculpa, voltando, né? Então isso é a manifestação da projeção na neurose, né? Então o que o Freud vai perceber? Não é um fenômeno psicótico, né? É sim um fenômeno paranoico, né? É sim um fenômeno estruturante do psiquismo. O nosso psiquismo naturalmente projeta. Então, as projeções na paranoia, elas vão ter uma característica, as projeções na psicose, elas vão ter outra característica, e as projeções na neurose, elas vão ter outra característica. Então, a projeção, ela não é em si um fenômeno patológico, ela é sim um fenômeno estruturante do psiquismo que vai se manifestar de modos diferentes na neurose, né, na normose, na psicose, na paranoia e por aí vai. Entendendo? Então, só para voltando aqui no caso do exemplo aqui do bom e velho neurótico, né? Então, sempre que você observa em você executando esse comportamento, ou vê pessoas executando esse comportamento, né? Tipo, de ficar acusando os outros, né? Ou de ficar o tempo todo vendo os outros fazendo coisas que você considera ruim, cuidado, porque talvez seja você mesmo que tenha... cuidado não, né? Se analise, porque muito provavelmente é você mesmo que tem dentro de você muito arraigado, muito intenso, aqueles conteúdos que você tão rapidamente pensa nos outros, né? É aquele negócio que está lá na Bíblia, né? Você enxerga o cisco no olho do teu irmão, mas não vê a trave que está no teu olho. É basicamente isso que a gente vai encontrar na projeção, no caso da neurose, tá? Eu trouxe essa charge aqui, que é um exemplo disso, né? Então, por exemplo, assim, ó, o rapaz aqui, né, acusando os outros, olha o dedinho aqui, né? O dedinho é primordial você ver uma projeção, né? Então, por exemplo, tá aqui, né? Racista, machista, homofóbico, fanático religioso, outro fascista, não sei o que ele tá vendo? Ele tá vendo apenas aqui, né? Um psicólogo aqui fazendo um teste, fazendo uma avaliação psicológica aqui, usando um método projetivo. E o que ele tá vendo? O que ele tá projetando? Ele tá projetando conteúdos que ele tem efetivamente dentro dele, né? Eu trouxe essa charge aqui, tá? Porque eu achei muito pertinente, muito interessante, porque ela é muito próxima de algo que aconteceu agora há pouco tempo atrás, né? Eu vou dar o nome do programa, não vou dar, que é no Big Brother Brasil, né? Vocês devem ter, eu acho que já dessa altura, não sei se já acabou, acho que não acabou ainda, né? Mas, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, né, ainda não acabou, a edição é a edição 21, né? 2021, né? Mas essa edição aí teve um fenômeno que muita gente ficou chocada com algumas coisas que aconteceram lá. Alguns alunos vieram falar comigo, né? Falaram assim: professor, você viu a fulana e a beltrana lá, não vou dar nomes, né? A fulana e a beltrana lá, que são pessoas que lutam muito por causas sociais, que lutam muito por isso, por aquilo e tal. Lá dentro da casa, elas se mostraram uma pessoa assim assado, tal, muito arrogantes, muito não sei o quê, que elas eram exatamente aquilo que elas condenavam, né? Eu nem sei porque eu não vejo esses programas, mas assim, eu só ficava vendo o relato que alguns alunos me traziam. E aí eu falava assim, gente, qual é a surpresa? Qual é a surpresa de vocês? Qual é a surpresa de vocês que alguém que fica o tempo todo apontando o dedo para os outros, dizendo como que o outro deve viver a vida dele, que ela seja exatamente aquilo que ela critica nos outros? Isso é projeção básica, isso é um fenômeno básico que acontece no psiquismo de todo mundo e principalmente nas pessoas que aí sim são pessoas que precisam, né, talvez menos militância e mais terapia, né?
que precisam efetivamente identificar que, no fundo, aquilo que ela enxerga muito facilmente no outro, ela enxerga muito facilmente no outro porque ela está cheio disso dentro de si, né? Então, voltando, né? O que o mecanismo de projeção, então, ele faz? Ele joga para fora, né, conteúdos, elementos, sentimentos, emoções que a gente tem dentro. Tá? Então, se você... uma dica, porque eu acho isso muito fantástico, eu acho a projeção muito fantástica para o autoconhecimento. E é excelente para o autoconhecimento. Tá? Então, se você começa a perceber em você mesmo que você está se pegando, sabe assim, acusando os outros, dizendo, mas fulano é desse jeito, mas a fulana lá, que é uma vagabunda, que lá, assim, fulano é assim. Se você começa a perceber que você está o tempo todo, sabe, olhando para os outros e dizendo assim, os outros são assim, então errado, isso é um feedback incrível que você está tendo de você, que o seu inconsciente está te dando, dizendo assim, cara, bicho, olha. Porque se você está conseguindo ver todos esses defeitos reais ou imaginários em outras pessoas, no fundo você está vendo tudo isso, é porque isso está exalando, sabe? Isso está saindo pelos teus poros dentro de ti. Então, ao invés de você se incomodar muito com a vida do outro, né, comece a olhar um pouco mais para a tua própria existência, porque muito provavelmente o grande problemático da situação aqui é você. Tá? É aquilo que o Jung falava, né, a melhor coisa que a gente pode fazer para melhorar o mundo é parar de projetar as nossas sombras nos outros. Né? É isso aqui, parar de projetar as nossas sombras nos outros, acusando os outros o tempo todo de coisas que muitas vezes são apenas delírios nossos. Né? Delírios nossos. Lembrando que o delírio é uma marca do neurótico. Né? Enquanto a alucinação vai ser a marca da psicose, o delírio vai ser a marca da neurose. Tá? E vocês vão ver que na neurose a gente vê muito isso aqui, o indivíduo o tempo todo lá, olhando no outro, né? Dizendo você é assim, você é assado, mas no fundo, isso são elementos internos dele que ele está só botando para fora. Bom, vamos lá, já deu 31 minutos. Bom, então onde que na obra do Freud a gente vai encontrar então essas relações, esses relatos aí em relação à projeção? Além aí que a gente viu, né, em 1895 e 1896, também em 1904, em Psicopatologia da Vida Cotidiana, a gente vai encontrar uma referência à projeção como projeção daquilo que não é reconhecido. Então, aquilo que eu não consigo reconhecer em mim, eu jogo, né, porque eu não aceito, eu jogo e vem do outro. Né? Em 1911, no caso Schreber, que é um caso clássico de paranoia, né, que o Freud não tratou, mas ele depois escreveu um livro sobre esse caso aqui, que é Bom, o caso Schreber é um caso muito clássico, então depois vocês procurem aí, né? É um juiz que acreditava que estava sendo transformado em mulher, né? Deus e o psiquiatra dele estavam transformando ele em uma mulher, enfim. É um caso de psicose, mas tem boas doses de paranoia, né? Então, assim, o que é suprimido dentro retorna de fora, né? É o caso clássico que eu estava falando ali do paranoico, né? Eu não posso sentir isso, então eu estou sentindo isso porque eu estou me defendendo deles que estão querendo me acusar, eles que estão querendo me matar, então por isso que eu estou com raiva deles, mas é porque eles começaram. Vocês estão vivendo a vida deles, você que está na paranoia aí, né? E em 1912, em Totem e Tabu, quando o Freud vai colocar a projeção não é criada especialmente para fins de defesa. Veja que, em 1912 ele começa a mudar, Quando ele vai falar o que é Totem e Tabu, quando ele começa a estudar a cultura, né? Veja, ele sai um pouco do caso Por que o Freud vai identificar a projeção logo como uma psicopatologia? Claro, ele tratava pessoas que tratavam neuróticos, psicóticos, paranoicos. Então, tudo que ele via era a projeção vinda de pessoas doentes. Então, para ele, a projeção era um elemento que compunha a doença. A hora que ele começa a estudar, por exemplo, Totem e Tabu, ele começa a ter uma visão mais ampla, ele começa a estudar a cultura, o que ele começa a perceber? Ele começa a perceber que a projeção não é criada especialmente para fins de defesa. Podemos observá-la mesmo em casos em que não existe conflito. Veja, em casos mesmo que não existe conflito. Que conflito está falando? Conflito psicológico, né? O conflito do trauma, tudo mais. Então, mesmo em casos onde não existe conflito, a gente identifica a projeção, né? A gente identifica esse mecanismo, né? No qual estão sujeitos as nossas percepções sensoriais. Desempenha um papel na conceituação do nosso mundo exterior. Né? Então aqui, já em 1912, em Totem e Tabu, é onde o Freud começa a perceber, começa a mudar a forma de entendimento dele sobre projeção e começa a dizer assim, cara, a projeção não é só um fenômeno de doença, de paranoia. Ela também é algo constituinte, por exemplo, da nossa cultura, né? Da cultura como geral, né? Então, voltando aqui para o vocabulário do Laplanche, né? Então, por diversas vezes, Freud insistiu no caráter normal
né, do mecanismo da projeção, já mais avançado na teoria dele, né? É assim que ele vê na superstição, na mitologia, no animismo, uma projeção, né? Então aqui uma citação lá do Freud, né? O obscuro conhecimento dos fatores psíquicos das relações que existem no inconsciente reflete-se na construção de uma realidade suprassensível, que deve ser retransformada pela ciência em psicologia do inconsciente, né? Que obscuro conhecimento é esse, né? Por assim dizer, a percepção endopsíquica. Então, assim, esse conhecimento obscuro sobre essa percepção endopsíquica de dentro do meu psiquismo, que a gente percebe, que a gente vê, ela deve ser, né, estudada, ela deve ser transformada pela ciência por meio da psicologia do inconsciente. O que o Freud estava querendo dizer aqui? Ele está falando assim, olha, gente, esse mecanismo aqui, ó, né, de você jogar para fora coisas dentro do seu psiquismo, é o modo como o qual você vai construir o seu mundo. É aquilo que eu estava falando antes lá da mitologia dos gregos, né, que olhavam e diziam assim, olha lá, né, então o soldado que está fugindo lá no campo de batalha porque ele foi tomado pelo medo, é uma divindade, é um Phobos, né? Então todo mundo que tem medo é uma pessoa que está com uma fobia, né? Então, se constrói uma estrutura de realidade a partir de elementos que são identificados dentro do seu psiquismo. Se identificou lá que as pessoas sentem medo, né? Então, como é que eu estruturo isso na minha realidade? Eu digo, medo é um Deus que existe fora de mim e ele, por vezes, me possui. Por isso que eu fico com medo de vez em quando de algumas coisas, né? De alguma situação, que às vezes até irracionais, mas o que eu posso fazer? O Deus entrou em mim, eu não posso fazer nada, né? Então, veja, isso é uma forma como eu estruturo a minha realidade a partir de elementos do meu endopsiquismo, né? E dentro do meu psiquismo, né? Que é mais ou menos o que vai estar aqui, ó, nesse quadrinho aqui, né? Desse rinoceronte que vai pintar o mundo, e sempre que ele pintar o mundo, ele vai pintar o mundo a partir dos olhos dele, ou seja, com um chifre no meio, né? Então qualquer coisa que ele vai pintar, ele vai ver um chifre, sempre. Né? Isso aqui é um exemplo clássico da projeção, no caso aqui é a projeção do chifre no nariz, né? Mas é isso, eu vou sempre olhar para o mundo a partir desse filtro, né? Ou desse elemento que vai estar aqui o tempo todo dentro de mim, que vai dizer, então o mundo é assim, então o mundo é assim, então o mundo é assim, as pessoas são desse jeito, né? Porque isso é uma projeção de algo endopsíquico que eu tenho dentro de mim lá fora, mas é natural, é normal. Por isso que dentro da ciência, quando Freud lá queria ainda transformar a psicanálise na ciência, ele vai dizer assim, ó, a gente deve pegar e estudar isso a partir da uso da psicologia do inconsciente, né? Então veja, ele já estava olhando isso não como algo oriundo de uma doença, mas algo que é constituinte da nossa realidade, né? Então a nossa realidade, não só vou dizer nossa realidade psíquica, mas a nossa realidade física mesmo, nossa realidade do nosso dia a dia, ela é constituída a partir dessas projeções que a gente faz, né? Então o mundo, de certo modo, é como a gente vê, né? Olha aqui o chifrinho do rinoceronte aqui. Eu falei hipopótamo, é um rinoceronte, né? Do rinoceronte, né? Bom, além disso, tá? Pra gente fechar aqui, além do Freud, a projeção também ela foi estudada, né? Ela também foi bastante utilizada pelo Jung, tá? E o Jung ele vai chegar nas mesmas conclusões que o Freud, na mesma direção que o Freud. Ele vai entender que a projeção é um fenômeno natural, um fenômeno normal, né? E que é constituinte do nosso psiquismo e que, portanto, é perfeito para a gente entender o ser humano, né? Para quem utiliza aí, vai trabalhar na clínica, por exemplo, é perfeito para você compreender como que se estrutura ali o mecanismo psíquico do indivíduo, né? Então o Jung vai colocar, né? Assim sendo, a alquimia, quem está falando sobre alquimia num livro chamado Psicologia e Alquimia, tá? Ele vai dizer assim sendo, o alquimista, desconhecia a verdadeira natureza da matéria. Ele a conhecia unicamente através das alusões. Veja, o alquimista desconhecia a natureza de matéria. Que matéria ele está falando? Matéria interna, né? O seu psiquismo mesmo. Ele apenas vai conhecer a sua matéria interna por meio de alusões, ou seja, por meio de simbologias, modos simbólicos, né? Na medida em que procurava investigá-la, projetava o inconsciente na escuridão da matéria a fim de clareá-la, né? Então, o que acontecia? O que o Jung está dizendo aqui? E nesse livro aí da Psicologia e Alquimia, ele trabalha muito isso. Ele vai dizer assim, olha, aqueles caras lá da Idade Média que a gente chamava de alquimistas, né? O que os alquimistas faziam? Na verdade, o alquimista, ele estava o tempo todo fazendo uma psicanálise, uma autopsicanálise, ele estava o tempo todo fazendo uma autoterapia, né? Porque ele estava o tempo todo ali investigando, tentando descobrir elementos do mundo, fatores que estão efetivamente dentro do seu mundo interno. Então ele buscava no mundo externo formas de compreender elementos do seu mundo externo, do seu mundo interno, né? Só que esses elementos do seu mundo interno estavam projetados no mundo externo, por isso que ele elaborava lá
ele jogava para fora, vamos dizer assim, ele projetava o conteúdo do seu mundo interno para fora, trabalhava fora, buscava as respostas fora, entendia alguma coisa fora ali e introjetava. Ou seja, o que ele estava fazendo era um processo de autoconhecimento. Todo o processo de alquimia é, na verdade, um processo de autoconhecimento. Só que é óbvio, né, que no século XII não existia psicanálise, né? Então como é que a pessoa fazia isso? Fazia isso via processos externos, como por exemplo a alquimia, né? E aí eu trouxe esse exemplo aqui que eu sempre dou, já dei num outro vídeo que eu dei que eu passei para vocês numa outra disciplina, não sei se foi para a turma de vocês, não foi para a turma de vocês, agora lembro, mas é um outro vídeo que vocês procurarem aqui no meu canal, aqui tá aí, tá? É lá nas disciplinas de práticas integrativas, né? Mas se você pegar aqui, por exemplo, uma frase clássica da alquimia, aqui, né, o vitriol, né? Então esse aqui um exemplar clássico de uma bancada aqui de um alquimista, por exemplo, né? Isso aqui não é de um alquimista, mas é de uma outra instituição, mas ela serve como exemplo, né, do que seria, por exemplo, uma bancada de uma oficina de um alquimista, e você encontra lá, né, aquela citação clássica da alquimia, que é o vitriol, né, que é a palavrinha que é formada pela inicial de uma frase clássica, uma frase simbólica muito forte dentro da alquimia, né, que é visita interiora terrae retificando in venis occultum lapidem, né, visita interiora terrae retificando in venis occultum lapidem, né, então visita o interior da terra, busca no interior, né? Busca no interior da terra. Que terra? Vou cavar o chão? Não é a terra. Lembra da própria metáfora do Freud, né? A psicanálise é uma arqueologia do inconsciente, onde você vai tirando camadas e camadas e camadas do seu inconsciente para chegar lá na profundidade do seu ser. Visita o interior da terra, visita o interior de você mesmo, né? O alquimista que era desenvolvido entendia que essa terra não é o chão, né? Essa terra é uma metáfora para dizer visita o interior de você mesmo, né? Visita o interior, visita o interior a terra, retificando em venis occultam lapidem, e trabalha, porque ali você vai encontrar, né, trabalhando, lapidando, você vai encontrar a pedra, no caso a pedra filosofal, né, o tesouro, né? Então assim, ó, que tesouro, que pedra filosofal? O meu self, a mim mesmo, né? Então trabalhar sobre mim como? Sobre os meus defeitos psicológicos. O que são os meus defeitos psicológicos? São os meus traumas, né? As minhas repressões, os meus desejos que eu tentei sufocar e não soube lidar com eles, estou jogando para fora. Então quer dizer, esse processo, né, que não alquimista vai estar aqui, né? Se você olhar aqui uma bancada, né, então uma simbologia tipo o galo, né, eternamente vigilante, aquele que nunca dorme, que está o tempo todo vigilando, prestando atenção no que está acontecendo, né, ao seu redor, em torno de si, né, o símbolo aqui do crânio e as duas, acho que é tíbias, né, as duas ossos aqui representando a morte, né, representando a efemeridade de tudo aquilo que a gente se relaciona, que efetivamente nada aqui é eterno, que você precisa cuidar, né, efetivamente do tempo ou efetivamente das coisas que realmente são importantes, porque as coisas se esvaem, né, elas se desvanecem, né? A vela aqui como uma representação da luz que precisa ser perseguida, o que vai iluminando o teu caminho à medida que você vai visitando esse interior de você mesmo para se autoconhecer, né, para se autocompreender. Veja, tudo isso aqui são representações simbólicas de um processo terapêutico. Isso aqui é uma terapia, né? Só que, obviamente, como é que se fazia terapia lá no século XI? Lá no século XII não tinha divã, né? Então, como é que os alquimistas faziam, né? Eles efetivamente buscavam em elementos externos coisas para descobrir a pedra filosofal, transformar o chumbo em ouro. Bom, eu não vou dizer que não tinha alquimista que não acreditava que você podia pegar, transformar um metal chumbo no metal ouro. Muitos talvez foram para a alquimia chamada a alquimia especulativa, ou alquimia especulativa, por meio disso, né? Mas em pouco tempo não, né? Aí vai de alquimista para alquimista, eles entendiam que o que importava realmente era a alquimia operativa, né? Que era aquela efetivamente onde você começava a operar sobre você. E percebiam que o chumbo, ele é uma representação simbólica dos teus defeitos psicológicos, né? E o ouro é uma representação simbólica do teu self, né? Então é você transformar os teus desejos, as tuas repressões, os teus problemas emocionais, transformar isso. O que é transformar? Ressignificar, a gente diria isso na clínica, né? Você ressignifica em um elemento, uma pessoa terapeutizada, né? Uma pessoa, o que o Jung diria, né? O indivíduo, né? Um processo de individuação consciente de si mesmo, né? Então veja, isso aqui nada mais eram do que projeções que as pessoas faziam em
em elementos externos, né? No caso aqui do alquimista, lá, né? No chumbo, no ouro, no enxofre, no sal, tudo mais e tal. Só que isso, na verdade, nada mais era do que uma busca de um autoconhecimento interno. Né? Então, como ele fala aqui, ó, né? Na tentativa de explicar o mistério da matéria, projetava outro mistério, né? Isto é, projetava seu próprio fundo psíquico desconhecido no que pretendia explicar. Isso que eu estava falando, projetava, tentava estender fora e introjetava, né? Então, obscurum per obscurius, ignotum per ignotius, né? O obscuro pelo mais obscuro, o ignorado pelo mais ignorado. Tratava-se, evidentemente, não de um método intencional, mas de um acontecimento involuntário, né? A rigor, a projeção nunca é feita. Ela acontece, ela simplesmente está aí. Então veja, isso que é o que o Freud, né, e tanto o Jung vão concluir depois lá de muitos anos de estudo e de prática clínica, e no caso do Jung aqui, prática de estudo dessas correntes teóricas aqui mais antigas, como no caso da alquimia, né? A projeção, ela nunca é feita. O alquimista não se vou projetar o meu inconsciente agora aqui nessa barra. Não, né? Não existia, não é intencional isso. Simplesmente acontece. Quando você menos fez, quando você menos viu, pum, já está lá. Então, a projeção, ela aqui, ó, ela acontece, ela simplesmente está aí. A gente está projetando o tempo todo. Né? O que nós, na psicologia, na clínica, ou mais especificamente na avaliação psicológica, fazemos? A gente aproveita esse fenômeno, esse fato de que o indivíduo está projetando o tempo todo, e o que a gente faz? A gente fornece a ele um material com um grau de ambiguidade, como, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, né? Oferecer um crânio para a pessoa e dizer, o que você está vendo aqui nesse crânio? É claro que o crânio, ele já vai até pela nossa própria cultura e pela nossa própria estrutura psíquica que já foi um pouco moldada pelo nosso externo, a gente vai tender a ver isso aqui, é um símbolo da morte, né? Uma coisa ruim, uma coisa negativa, tira isso daqui e tal. E aí cada pessoa vai reagir de algum modo a partir daquilo que é uma roupagem que já é dada a partir da sua cultura, a partir do meio onde ela está inserida, né? Então, por isso que eu não vou especificamente dar algo com uma cara muito, com uma roupagem muito estabelecida. O que eu faço? Eu ofereço para essa pessoa um estímulo ambíguo. Que estímulo ambíguo é esse? Vocês vão ver depois quando a gente for falar dos testes, né? Então, eu dou um estímulo ambíguo e aí a pessoa naturalmente projeta. Por quê? Porque ela acontece. Não é que você pode tentar não fazer, mas você vai fazer, porque ela tá ali. Lembra de um outro vídeo que um anterior a esse aqui, que eu passei com o negócio da Gestalt, que eu mostrei aquele círculo, que não é um círculo, né? Uma linha formando um círculo. Eu digo, a gente não consegue, a gente olha, a gente quer fechar. Ele diz assim, é um círculo, a gente fecha. É isso, ó. Você não consegue, você olha e você projeta. Não tem como. A projeção é um fenômeno natural, é um fenômeno normal e ela acontece o tempo todo. O que a gente vai fazer na clínica, o que a gente vai fazer na avaliação psicológica é fornecer um elemento ambíguo, neutro, para que a pessoa projete. O que ela vai projetar? Aí, meu amigo, cada um, né, dentro da sua estrutura psíquica, vai projetar alguma coisa. E aí o psicólogo vai fazer o quê? Mediante essa interpretação, essa projeção que é feita, né, sobre aquele elemento ambíguo, isso vai ter um protocolo, a pessoa vai falar, vai dizer, vai desenhar, ou que seja algumas coisas ali, e aí, efetivamente, a partir disso, você interpreta aquele conteúdo que foi projetado. Vai dizer, tá vendo, ó? Projetou assim, essa característica. Lembra que no comecinho do vídeo eu falei, olha, a característica da projeção no psicológico é muito marcada na alucinação, a característica da projeção na paranoia ou na neurose é muito classificada no delírio, né? Na paranoia, basicamente, é uma rejeição daquilo que a pessoa é, né? Então, veja, a partir do momento que a pessoa começa a fazer projeções com essas características, você já começa a olhar e vai dizer traços de paranoia, traços de neurose, traços de psicose, né? É assim que o método projetivo acontece, né? Então, fornecendo um elemento ambíguo, o indivíduo naturalmente projeta, porque a projeção ela acontece e a gente simplesmente interpreta aquilo que sai, tá? Aquilo que vai sair do indivíduo. Certo, gente? Deu até meio grandinho, porque precisava fazer em menos tempo, mas tá bom, né? Deu 50 minutos. Pro meu padrão, 50 minutos tá bom, né? Então, gente, como eu falei, isso aqui não tá no texto, tá? Isso que eu falei aqui para vocês hoje não é um elemento que tá, não é um conteúdo que tá lá no texto do Anzier. Agora sim, né? Leiam o texto do Anzier, ou se já não leram, né? Aí no próximo vídeo a gente já começa nele, tá bom? É o conceito de projeção na psicologia. A gente vai trabalhar esse texto. Esse aqui é só um preâmbulo, era só uma coisa que eu quis trazer para vocês antes, porque eu achava que é importante ter essa base antes para depois ver lá os conteúdos que estão no texto, tá ok? Dúvidas, qualquer coisa assim, vocês efetivamente podem anotar,
porque no nosso encontro síncrono a gente tira, ou se, né, preferirem agora já assistam o próximo vídeo que eu vou deixar num card aqui, provavelmente, eu não sei se a tela aqui estou apontando para cá ou se é para cá, não sei aonde, eu vou colocar já aqui o linkzinho do próximo vídeo que é em continuidade a esse, tá? Vou botar esse vídeo e mais um outro aí do canal que eu acho interessante que o pessoal aí possa estar aproveitando e tá vendo, tá bom? Então, bons estudos para todo mundo. Qualquer dúvida aí, me manda um e-mail, me manda um zap ou alguma coisa assim, a gente vai conversando e a gente se vê no nosso próximo encontro, ou aqui num vídeo, ou então, né, na aula assíncrona, tá bom? Um abraço para todo mundo e tchau!